Você tranca a porta, fecha a janela, se sente seguro. Mas e se a verdadeira fechadura não estivesse na porta, e sim na própria realidade? E se, de um segundo para o outro, alguém pudesse simplesmente deixar de existir, mesmo estando em um lugar de onde seria impossível escapar? Hoje, no Listacore, vamos explorar os limites da lógica. Esta não é uma lista de pessoas que fugiram ou se esconderam. Esta é a lista dos 10 desaparecimentos mais impossíveis da história. Pessoas que evaporaram de quartos trancados, veículos em movimento e ilhas isoladas, deixando para trás um quebra-cabeça que dura até hoje. E eu garanto, quando chegarmos ao número 1, você vai questionar tudo o que acha que sabe sobre o mundo. Fique comigo. Número 10. James Thetford, o passageiro fantasma do ônibus. Nossa jornada começa em 1949, com um caso que parece saído de um conto de suspense. James Thetford era um veterano de guerra que vivia em um lar de idosos. Um dia, ele embarcou em um ônibus para visitar parentes, uma viagem de algumas horas. Ele entrou, acomodou sua bagagem no compartimento superior e sentou-se. Outros 14 passageiros o viram ali, dormindo tranquilamente em sua poltrona. O ônibus seguiu sua rota sem paradas não programadas. Horas depois, ao chegar ao destino, algo bizarro foi notado. James Thetford não estava mais lá. Simplesmente sumiu. A parte mais estranha: todas as suas malas e pertences ainda estavam intactos no bagageiro, exatamente onde ele deixou. As janelas do ônibus eram seladas. A única porta estava à vista do motorista. Nenhum dos outros passageiros o viu levantar ou sair. Ele estava lá e depois não estava mais. A polícia investigou, mas nunca encontrou uma única pista. Como um homem desaparece de um ônibus lotado em pleno movimento? Teria ele sofrido um evento raro e se desintegrado? Ou será que um dos outros 14 passageiros sabia mais do que disse? O mistério do passageiro fantasma abre a nossa lista. Número 9. Martha Wright. Evaporou de dentro de um carro. Se desaparecer de um ônibus parece impossível, imagine desaparecer de um carro em movimento com seu marido ao volante. Em 1975, Jackson e Martha Wright estavam viajando de Nova Jersey para Nova York. Eles entraram no túnel Lincoln, um dos túneis mais movimentados do mundo. Jackson estava dirigindo e Martha estava ao seu lado, no banco do passageiro. No meio do túnel, o carro apresentou uma falha e as luzes se apagaram. Jackson saiu para limpar os para-brisas e verificar o motor, uma tarefa que levou poucos minutos. Martha, que tinha medo do escuro, ficou dentro do veículo. Quando Jackson voltou para o banco do motorista, olhou para o lado e sua esposa não estava mais lá. O carro estava trancado por dentro, exceto pela porta do motorista. Não havia sinais de luta. As portas do passageiro estavam travadas. Ninguém nos carros ao redor viu nada. A polícia do túnel, que monitora tudo, não registrou nenhuma mulher caminhando sozinha. Ela simplesmente sumiu de um carro em movimento dentro de um túnel de concreto. Jackson foi o principal suspeito, mas não havia provas nem corpo. Décadas depois, o caso continua sendo um dos mais bizarros dos arquivos policiais. Como Martha Wright desapareceu? Número 8. Granger Taylor, o gênio que partiu para as estrelas. Agora, vamos para um caso que mistura genialidade mecânica com uma crença fervorosa no extraterrestre. Granger Taylor era um mecânico canadense brilhante, um verdadeiro gênio autodidata que conseguia consertar ou construir qualquer coisa. Aos 14 anos, ele construiu um carro de um cilindro. Depois, restaurou uma locomotiva a vapor abandonada. Mas sua maior obsessão era o espaço. Ele passou anos construindo uma réplica de um disco voador em seu quintal, usando peças de sucata. Em novembro de 1980, Taylor, aos 32 anos, desapareceu. Ele deixou uma nota para sua família que dizia: "Queridos pais,
eu parti para embarcar em uma jornada a bordo de uma nave alienígena para explorar o vasto universo. Voltarei em 42 meses. Ele também deixou um mapa desenhado nas costas da nota, mostrando uma localização nas proximidades. A polícia encontrou o carro de Taylor perto do local, mas nem sinal dele ou de seu disco voador caseiro. Os 42 meses se passaram e Granger Taylor nunca voltou. Teria ele sido realmente abduzido? Ou sua genialidade o levou a um fim trágico e solitário, talvez um acidente com seu próprio invento? Seu desaparecimento é um lembrete de que, às vezes, a linha entre gênio e loucura é tão fina quanto a que separa nosso mundo do desconhecido. Número 7. Owen Parfitt, o homem que sumiu de sua cadeira. Imagine a cena. Um homem idoso e debilitado, que mal consegue andar, está sentado em sua cadeira do lado de fora de casa, em uma tarde tranquila de verão. Sua irmã está a poucos metros de distância, trabalhando na fazenda. Ela se vira por um momento e, quando olha de volta, ele sumiu. Não foi para dentro, não caminhou pela estrada, ele simplesmente desapareceu. Isso aconteceu em 1763, na Inglaterra, com Owen Parfitt. Owen era um ex-marinheiro que, após um derrame, ficou quase totalmente paralisado. No dia de seu desaparecimento, ele estava sentado em sua cadeira de sempre, vestindo seu casaco. O tempo mudou e sua irmã, Susana, foi ajudá-lo a entrar. Em questão de segundos, a cadeira estava vazia. O casaco que ele vestia estava dobrado no assento. Uma busca massiva foi realizada. Como um homem que mal se movia poderia desaparecer em plena luz do dia, sob o olhar de sua irmã? Não havia pegadas, nem sinais de luta. Alguns vizinhos disseram ter ouvido um barulho estranho, mas ninguém viu nada. Owen Parfitt, o homem paralisado, realizou o ato de fuga mais impossível da história sem sequer se levantar da cadeira. Número 6. D.B. Cooper, o ladrão que saltou para o nada. Este é um dos casos mais lendários da história do FBI e talvez o único crime aéreo não resolvido nos Estados Unidos. Em 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper sequestrou um Boeing 727. Calmo e educado, ele informou a uma comissária de bordo que tinha uma bomba e exigiu $200 mil e 4 paraquedas. Suas exigências foram atendidas. O avião pousou, os passageiros foram liberados, o dinheiro e os paraquedas foram entregues. Cooper então ordenou que o avião decolasse novamente, rumo ao México. Em algum lugar sobre as florestas do estado de Washington, em meio a uma tempestade, ele fez o impossível. Pediu para a tripulação ir para a cabine, abriu a porta traseira do avião e saltou para a noite gelada, a 10 mil pés de altitude. Ele nunca mais foi visto. Uma busca gigantesca foi feita, mas nenhum sinal dele, da bomba ou do paraquedas foi encontrado. Anos depois, um garoto encontrou parte do dinheiro do resgate em um banco de areia. Mas e Cooper? Ele sobreviveu ao salto. Como um homem poderia sobreviver a um salto noturno, numa tempestade, em terreno selvagem, sem equipamento adequado? Para a lei, ele desapareceu. Para a lenda, ele se tornou um fantasma, o único homem a enganar o sistema e desaparecer no ar. Número 5. Os faroleiros das Ilhas Flannan, o farol fantasma. Chegamos à metade da nossa lista e o mistério só se aprofunda. Em dezembro de 1900, um navio que passava pelas remotas Ilhas Flannan, na costa da Escócia, notou algo estranho. O farol, uma das estruturas mais importantes da região, estava apagado. Um barco de resgate foi enviado. Ao chegar, encontraram um cenário de filme de terror. A porta de entrada do farol estava fechada, mas não trancada. Dentro, a mesa de jantar estava posta para uma refeição que nunca foi comida. Uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. O relógio de parede havia parado. E os 3 faroleiros, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, haviam desaparecido. A investigação revelou detalhes ainda mais estranhos.
O último registro no Diário do Farol falava de uma tempestade terrível, com ventos como nunca vistos. Mas não houve relato de nenhuma tempestade na área naqueles dias. As camas estavam desfeitas e um conjunto de capas de chuva estava no cabide, indicando que um dos homens saiu no meio do mau tempo sem proteção. O que aconteceu naquela ilha? Teriam sido arrastados por uma onda gigante ou algo muito mais sinistro e paranormal ocorreu naquele posto isolado? Os 3 homens trancaram o farol por dentro e desapareceram da face da terra. Número 4. Dorothy Arnold, a socialite que desapareceu na 5ª Avenida, Nova York, 1910. Dorothy Arnold era uma jovem rica, herdeira de uma grande fortuna, bonita, culta e com um futuro brilhante. Em uma manhã de dezembro, ela saiu de casa para fazer compras na famosa 5ª Avenida. Ela comprou um livro, encontrou uma amiga, acenou para ela e continuou caminhando. E então, ela desapareceu. No meio da rua mais movimentada de uma das maiores cidades do mundo, em plena luz do dia, cercada por centenas de pessoas, Dorothy Arnold sumiu sem deixar rastros. Sua família, temendo um escândalo, demorou semanas para chamar a polícia, gastando uma fortuna em detetives particulares. Nenhuma testemunha se apresentou, nenhuma nota de resgate chegou. Ela não foi vista entrando em um carro, nem em um prédio. Era como se o chão a tivesse engolido. Teorias surgiram. Ela teria fugido para começar uma nova vida? Teria sido vítima de um crime perfeito? A família acreditava que ela ainda estava viva e seus pais gastaram toda a fortuna procurando por ela até o fim de suas vidas. O desaparecimento de Dorothy Arnold mostra que o lugar mais impossível de se desaparecer pode ser aquele onde todos estão olhando. Número 3. Louis Le Prince, o pai do cinema que sumiu de um trem. Você provavelmente conhece os irmãos Lumière ou Thomas Edison como os pioneiros do cinema. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro inventor do cinema desapareceu misteriosamente antes de poder mostrar sua criação ao mundo? Louis Le Prince foi um inventor francês que, em 1888, filmou as primeiras imagens em movimento da história, anos antes de seus concorrentes. Em setembro de 1890, ele estava prestes a patentear sua invenção nos Estados Unidos e fazer uma demonstração pública que mudaria o mundo. Ele embarcou em um trem em Dijon, na França, para se encontrar com seu irmão em Paris. Ele foi visto entrando em sua cabine. O trem chegou a Paris, mas Le Prince não desembarcou. Seu irmão o esperou em vão. A polícia foi chamada. A cabine de Le Prince estava trancada por dentro. Sua bagagem estava intacta, mas o homem havia sumido. O trem não fez paradas entre Dijon e Paris. As janelas da cabine estavam trancadas. Ninguém o viu sair. Como alguém desaparece de um vagão trancado em um trem em movimento? Teria sido um crime industrial para roubar sua invenção? Teria ele se jogado do trem sem que ninguém visse? O desaparecimento do pai do cinema é um dos maiores IC da história da tecnologia. Número 2. Frederic Valentish, o piloto que desapareceu, falando com um OVNI. Prepare-se, porque este caso leva o impossível para outra dimensão. Em 21 de outubro de 1978, Frederic Valentish, um jovem piloto australiano, estava em um voo de rotina sobre o Estreito de Bass. O céu estava limpo. As condições eram perfeitas. De repente, ele contatou o controle de tráfego aéreo com uma mensagem urgente. Ele relatou estar sendo seguido por uma aeronave estranha, que se movia a velocidades incríveis e emitia uma luz verde brilhante. O controle de tráfego aéreo confirmou que não havia nenhuma outra aeronave registrada na área. A transmissão de rádio, que dura 6 minutos, é arrepiante. Valentish descreve o objeto pairando sobre ele. Sua voz fica cada vez mais tensa. Suas últimas palavras foram: "Aquele objeto estranho está pairando sobre mim de novo. Não é uma aeronave."
Após essa frase, um som metálico e agudo foi ouvido por 17 segundos e a comunicação foi cortada. Frederick Valentich, seu avião e o objeto não identificado nunca mais foram vistos. Nenhuma gota de óleo, nenhum destroço foi encontrado. O que ele viu naquela noite? Teria sido uma ilusão trágica que o levou a um acidente? Ou ele se tornou uma das poucas vítimas documentadas de um encontro imediato que terminou em um desaparecimento inexplicável? Número 1. A tripulação do Mary Celeste, o navio fantasma perfeito. E chegamos ao número 1, o caso que definiu o gênero de mistérios impossíveis. Em 1872, o navio mercante Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, em perfeitas condições. As velas estavam parcialmente içadas, não havia sinais de batalha ou de mau tempo. A carga de álcool industrial estava intacta. A comida e a água a bordo eram suficientes para meses. Os pertences pessoais da tripulação e do capitão, Benjamin Briggs, sua esposa e sua filha de 2 anos, estavam todos em seus lugares, mas não havia uma única alma a bordo. O bote salva-vidas era a única coisa que faltava. Mas por que uma tripulação experiente abandonaria um navio perfeitamente navegável no meio do oceano? O diário de bordo não continha nada de anormal. A última entrada era de 10 dias antes. Não havia sinais de luta, de pirataria ou de pânico. A mesa na cabine do capitão ainda tinha xícaras de chá. Uma máquina de costura tinha um vestido de criança ainda com a agulha no tecido. Era como se, em um instante, todas as 10 pessoas a bordo tivessem sido arrancadas do navio. O que poderia causar um abandono tão súbito e organizado? Uma doença súbita? Vapores tóxicos da carga? Um encontro com uma criatura marinha? Ou algo que nossa imaginação nem consegue conceber? O Mary Celeste não é apenas um navio fantasma. É o símbolo máximo do desaparecimento impossível. Um quebra-cabeça flutuante que navega pelas águas do mistério há mais de 150 anos. De navios fantasmas a passageiros que se desfazem no ar, esses casos nos mostram que, por mais que a gente tente, nem tudo tem uma explicação lógica. São falhas na realidade, momentos em que as regras do nosso mundo parecem simplesmente deixar de funcionar. O que você acha que aconteceu com essas pessoas? Existe uma explicação racional para tudo isso? Ou estamos lidando com forças que não compreendemos? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu leio todas elas. E se você, assim como eu, é fascinado pelo inexplicável, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Listacore e ativar o sininho. Assim, você não perde nossa próxima viagem ao desconhecido. Até a próxima lista.